Surgida no início do século XVII, a fim de simplificar cálculos matemáticos, a teoria dos logaritmos vai ganhando corpo, com sua definição e propriedades. Desse desenvolvimento, surge o conceito de função logarítmica. Vejamos os assuntos da aula de hoje. A definição de função logarítmica, a sua representação gráfica, equações e inequações logarítmicas. Função logarítmica. Veja a sua definição. F de R mais asterisco em R é uma função logarítmica se a cada x associa um y igual ao log de x na base b, com b real maior que zero e diferente de 1. O domínio, reais positivos excluído zero, R mais asterisco. O contradomínio, R. B é a base da função. Para b maior que 1, observe no gráfico, a função é estritamente crescente, cruzando o eixo x no ponto 1, que é a raiz da função. Para valores entre 0 e 1, a função se mostra negativa, está abaixo do eixo x, enquanto que à direita do 1, a função é positiva. Já para o caso de uma base compreendida entre 0 e 1, a função é estritamente decrescente. Também cruza o eixo x no ponto 1, a raiz da função, e entre 0 e 1 observe que o gráfico aparece acima do eixo x, portanto a função ela é positiva nesse trecho. E à direita do 1, para todo x maior do que 1, a função é negativa. Uma importante propriedade da função logarítmica é o fato dela ser bijetora, portanto, admite uma inversa. Se você trocar y por x e x por y e depois isolar o y, você obtém a inversa, como vimos em algumas aulas atrás. Bem, primeiro passo, trocando y por x e x por y, temos a expressão x igual ao logaritmo de y na base b. Isolando o novo y, usando a definição de logaritmo, temos que b elevado a x é igual a y. E assim, a função inversa, que é definida de r em r positivo excluído zero, é a função exponencial b elevado a x. Graficamente, para o caso de b maior que 1, observe a curva logarítmica e a curva exponencial, que é a sua inversa. Elas são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Analogamente, para o caso de uma base entre 0 e 1, temos a mesma simetria em relação a esse eixo, embora as curvas logarítmica e exponencial sejam decrescentes. Bom, dada essa introdução teórica, o melhor agora é realizarmos alguns exercícios para que você fixe bem esses conceitos sobre a função logarítmica, que rege um grande número de fenômenos naturais. Observe. O pH de uma solução iônica pode ser obtido pela relação pH igual ao log de 1 sobre H+, onde H+ é a concentração de hidrogênio em íons grama por litro de solução. Qual o pH de uma solução em que a concentração de H+ é 1,0 vezes 10 a menos 8? Bem, para efetuar esse cálculo, basta você substituir o H+ pelo valor dado no enunciado. Assim, temos que pH é igual ao logaritmo de 1 sobre 1 vezes 10 a menos 8. Aplicando as propriedades de potenciação, podemos substituir essa expressão por log de 10 elevado a 8. Usando uma das propriedades de logaritmos, o que a gente pode fazer com essa potência 8, com esse expoente 8? Ele vai aparecer multiplicando o logaritmo no caso de 10. Logaritmo decimal, log de 10 na base 10, vimos na passada, é igual a 1. Portanto, o pH desta solução é igual a 8. Bem, você viu então um exemplo de aplicação na química, o cálculo de pH de uma determinada solução. Vamos a mais um exercício de aplicação. Observe na tela. A curva da figura que se segue representa o gráfico da função y igual ao log de x na base 10, com x maior que zero. Assim sendo, qual a área da região achurada nos dois retângulos?
Por se tratar de uma função logarítmica, para x igual a 2, temos y igual ao log de 2. Para x igual a 3, log de 3. E para x igual a 4, log de 4. Assim, a área do retângulo maior pode ser calculada através do produto de 3 menos 2, que é a base do retângulo, por logaritmo de 3 menos o logaritmo de 2, que é a altura desse retângulo. Resulta, portanto,